Olá, seja bem-vindo, amigos e amigas de todo o Brasil. Estou recebendo hoje Tião Barros, ele que é vice-prefeito da cidade de Rio Formoso, pré-candidato nas eleições de 2024 e hoje vai bater um papo aqui comigo, aproveitar e tomar um cappuccino aqui para a gente bater um papo interessante. Vamos primeiro provar, Tião, se esse cappuccino tá bom. Vamos sim, com certeza. Aprovado. O pessoal da produção, show de bola o cappuccino. Tião, nós sabemos que você, por um período, foi vereador lá na cidade de Rio Formoso. Hoje você é vice-prefeito, né? O seu nome circula bem lá na cidade como pré-candidato ano que vem. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Enquanto vereador, você poderia falar um pouco da sua atuação? Sim, com certeza. Em 2012, tive a grata honra de ser o vereador mais votado da oposição na época. O mais votado da oposição. Da oposição. Terceiro mais votado no geral e o mais votado do grupo de oposição. Muito bem. Como sabemos, em janeiro de 2013, iniciou-se a minha atuação parlamentar e a atuação do vereador ela é circunscrita a fiscalizar e legislar, né? Fiscalizar os atos do Poder Executivo e legislar, considerando, né, as normas constitucionais, considerando os assuntos de interesse local que não infringam a competência legislativa do Estado e da União. E eu costumo dizer que o vereador ele é o político mais próximo do povo, porque ele recebe todas as demandas e todas as necessidades da população. E também cabe a ele propor, através de requerimentos e indicações, sugestões para que a administração pública possa estar realizando em favor da comunidade. Então, enquanto vereador, a gente fez diversos projetos de lei que eu considero que foram importantes para o município de Rio Formoso. Como, por exemplo, a lei que estabelece a obrigatoriedade do orçamento participativo, que é quando a administração pública, antes de elaborar o orçamento público, ela tem a obrigação de fazer uma escuta e uma consulta à população, aos bairros, às categorias, para que essa população ela possa passar para a administração pública quais são as metas e prioridades que ela tem e que ela quer que a administração pública realize na realidade social do município. Aí só a partir de então a gestão pode elaborar, de posse dessas informações, a gestão pública ela pode elaborar a peça orçamentária de gastos do dinheiro público e enviar isso para a Câmara, para que a Câmara possa aprovar. Eu acredito que esse é um modelo de mandato participativo, onde o povo ele pode dizer aquilo que é mais necessário e essencial para ele e que ele quer ver a administração pública realizando. Infelizmente, embora essa lei esteja no ordenamento jurídico municipal, ela foi aprovada na época, acredito que em 2015, hoje ela está vigente, mas não é aplicada pela atual administração. Certo. Esse é um dos projetos que você fez? Esse é um, tem vários, tem outros. Você poderia falar de mais algum? Sim, tem um projeto também interessante, é o que estabelece que no mínimo 30% de todos os recursos gastos com a cultura e a contratação artística no município de Rio Formoso possa favorecer aos artistas e os fazedores de cultura local. Porque na época eu me surpreendia quando eu via gastos exorbitantes com contratação artística. 1.700.000, 1.800.000, 1.900.000 reais por ano. Esse investimento com pessoas da terra? Não. De fora? De fora. Certo. Contratações de bandas, palco, iluminação, som de fora, enquanto que o município de Rio Formoso é um município rico culturalmente, composto de pessoas, verdadeiros artistas. Temos lá em Rio Formoso a Banda Filarmônica São José, que tem simplesmente 122 anos. Então, eu achei por bem elaborar esse projeto de lei para poder a administração pública gastar um percentual desses recursos com os artistas
os músicos e os fazedores de cultura local, a fim de beneficiar a população local. Então, esse foi mais um projeto de minha autoria quando estava como vereador da cidade de Rio Formoso. Até hoje, esse projeto voltado a beneficiar as pessoas que fazem cultura no município continua funcionando? Eu acredito que se gasta hoje, sim, com os artistas locais, mas não nesse percentual de 30%. Muito menos. Ou seja, algo que poderia beneficiar os munícipes, que são as pessoas que votam em quem está no poder, mas que não está acontecendo, né, como deveria. Exatamente. Mais alguma coisa que você tenha feito lá no seu mandato? Tem mais duas leis que eu acho que foram interessantes. Uma lei que, como eu disse na minha entrevista anterior, eu fiz o curso superior de Direito, indo e voltando todos os dias para Recife, em uma Kombi em que nós pagávamos para poder ir. E sentindo a necessidade e a demanda dos alunos na época, eu fiz uma lei, fui subscritor de um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que estabelece a obrigatoriedade do transporte público universitário para os estudantes que cursam o curso superior e que estudavam nas cidades de Ipojuca, Palmares, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife e Olinda. Porque isso não é obrigação constitucional. Mas à medida em que a gente eleva isso à categoria de obrigação na lei orgânica do município, o município passa a ter obrigação do fornecimento desse tipo de serviço. Claro, sob critérios a serem determinados pela administração pública. Tem mais uma? Tem mais uma lei que estabelece a transparência no âmbito do município. Certo. Eu estou perguntando porque no final eu tenho um comentário para fazer. A lei que estabelece a transparência dos gastos públicos no âmbito municipal. A obrigação que o município tem de publicar todos os seus gastos, inclusive a folha de pagamento com os nomes dos servidores. Fiz isso com base, na época, em decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que cabia sim à administração pública externar e publicizar todos os gastos, inclusive os nomes dos servidores do município. Tião, para quem absorve bem as informações, a gente, ouvindo você falar desses projetos, a gente até se entusiasma, a gente que tem noção do que é política, do que, né, de fato deve acontecer no meio. Daí eu lhe pergunto, todas essas ações que de fato, literalmente beneficiam as pessoas, beneficiou uma parcela considerável da população, eu lhe pergunto, você acha que a população em si de Rio Formoso tem ciência de cada item desse? Isso foi bem divulgado? Porque é aquela coisa, às vezes o candidato, ou seja, o vereador, ele faz algo que é muito bom para a população, mas às vezes não chega na ponta a informação. E às vezes a pessoa, aquele ali, esse aí não dá, porque... Então, isso que você me falou, por exemplo, eu votaria em você 300 vezes para vereador só por esses 4 atos aí que você falou. Porque o papel do vereador, pessoal, é esse. O que a gente vê muito é assistencialismo maquiado. Vocês já sabem que época, né? 3 meses da eleição. Então, ali vem coisas que favorecem no momento, mas que depois já era. Então, quando a gente vê essas 4 ações que você teve aí, a iniciativa de tomar junto ao Poder Legislativo, então são coisas que realmente beneficiam a população. Minha pergunta é, a população, a massa de Rio Formoso, tem ciência de que Tião fez tudo isso? Eu acredito que não. Eu acredito que na época não foi dada a divulgação devida. Não foi dado a escala que deveria ter dado. Exatamente. Mas são leis municipais, inclusive inscritas na lei orgânica do município, uma delas, que estão ao acesso de todas as pessoas na Câmara Municipal de Vereadores. E tem outro ponto também que eu gostaria de falar, é sobre o aspecto da fiscalização dos recursos públicos. Então, só
fiscalização do dinheiro público é uma das funções do Legislativo. Exatamente. Que a gente vê por aí, não é bem assim. É 11 vereador, 12 vereador, 14 vereador, que se o prefeito ou a prefeita der um espirro, todos eles vão espirrar junto. Essa é a grande verdade. Mas, como o Tião vai falar agora, essa questão da fiscalização é algo crucial, é algo muito importante. O município que não tem uma bancada de vereador, que fiscaliza de forma responsável o dinheiro público que entra no município, não é digno de se reeleger. Eu digo olhando bem no olho de você que é vereador aí, que está balançando muito a cabeça para a sua prefeita, para o seu prefeito. Não faça isso. Não colabore para a destruição da sua cidade. Fiscalize. Faça com que as pessoas vejam seu valor, porque existem valores que são inegociáveis. E a gente aqui está falando justamente disso. Mas pode falar, Tião, sobre essa questão da fiscalização. Só quis fazer essa deixa aqui para que as pessoas se conscientizem disso. Muito importante. Existiram diversos momentos e diversos atos e medidas e ações que realizamos na fiscalização do interesse público e do patrimônio público do município de Rio Formoso na época em que fomos vereadores. Mas eu gostaria de pontuar alguns pontos específicos. Um deles, e para a gente ver o quão é danoso a má política, né? Certa feita foi me enviado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei doando uma determinada área do município para que uma empresa pudesse se instalar no município, gerando empregos para a população de Rio Formoso. E aí eu fui ter o cuidado de ver que empresa era essa. E a empresa simplesmente não existia em lugar nenhum do planeta Terra. Ela estava tendo como sede a área que nem dela era ainda. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa empresa ia fazer o que lá? É empresa de quê? Não, era uma empresa chamada Galvanaço. Certo. Uma empresa de metalurgia. E ela ia se instalar lá? Ela ia se instalar no município. Então, certo. O prefeito do município, na época, enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, pedindo autorização para doar uma área do município para que essa empresa pudesse se instalar, gerando empregos para a população. Até aí tudo bem. Porém, temos que ter o cuidado de saber que empresa era essa. E aí eu fui ver que empresa ela era essa, e ela não existia em nenhum lugar do município do Brasil. Ela não era sede, ela não tinha sede em lugar nenhum do Brasil. E aí, logicamente, que eu me manifestei contra referida doação. E o que aconteceu? Mesmo com o meu voto vencido, essa empresa conseguiu a doação, que a doação fosse aprovada pela maioria da Câmara de Vereadores na época. Essa empresa, ela transferiu a titularidade e a propriedade da terra para ela. Essa empresa foi no Banco do Nordeste, tirou um empréstimo com a finalidade de adquirir recursos para construir a unidade industrial. Essa empresa não construiu absolutamente nenhuma unidade industrial no município de Rio Formoso, e o banco que emprestou o dinheiro já estava com a titularidade da terra que a empresa havia tirado o empréstimo e dado em garantia a terra que ela tinha recém-adquirido. E aí o que foi que eu fiz? Eu, como cidadão de Rio Formoso, entrei com ação popular contra a empresa e contra o banco para poder retomar essa área de volta para a propriedade do município. E essa ação ainda tramita na comarca de Rio Formoso. Isso para que possamos ver quão danosa é a ação de uma administração pública mal intencionada frente ao patrimônio público do município. E quão é importante a fiscalização do dinheiro e do patrimônio público pelos vereadores. Então, isso é um ponto que eu acho que eu queria falar, porque essa ação popular, ela ainda tramita na comarca de Rio Formoso. E no ano passado foi deferida uma liminar retornando a posse dessa terra para o município, graças à minha ação que eu ajuizei. Entendeu? Uhum. Então, esse é um ponto. Outro ponto
que acredito que seja interessante é que, na época em que eu fui vereador, foi enviado para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que instituiu a criação do Consórcio Portal Sul, um consórcio de municípios que faz com que, hoje, nossa cidade de Rio Formoso receba o lixo de 8 cidades maiores do que ela. Rio Formoso recebe o lixo de 8 cidades? Rio Formoso, Isso. uma cidade com 20 mil habitantes, recebe o lixo de Maragogi, Tamandaré, São José da Coroa Grande, Japaratinga, Barreiros, Siriaém e Gamileira, além do próprio Rio Formoso. Mas isso não é ruim para o município, Tião? Eu acredito que Rio Formoso não detém estrutura ambiental nas células do aterro sanitário para continuar recebendo essa imensa quantidade de lixo. E qual é a solução para isso? Então, só para falar que eu fui o único vereador que, na época, fui contra a criação desse consórcio Portal Sul, com o recebimento desta quantidade de lixo para Rio Formoso. Então, eu imagino que os órgãos de fiscalização e controle ambiental têm que, de fato, fazer auditorias periódicas neste aterro sanitário, a fim de saber se ele está apto para continuar em atividade. Porque eu não concebo a hipótese de um município como Rio Formoso receber uma quantidade gigantesca de lixo como essa, principalmente na época do verão. Você imagina o que é Tamandaré e Maragogi na época da alta estação. Então, não acredito que Rio Formoso esteja apto para receber essa quantidade de lixo sem causar prejuízo ao meio ambiente do nosso município. Muito bem, estivemos conversando aqui com o Tião Barros, ex-vereador de Rio Formoso, atual vice-prefeito, pré-candidato 2024. Tião, agradeço a sua participação, sucesso na sua trajetória e boa sorte. Tchau para todos.